Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Gustavo do Vale e hoje eu vou contar para vocês os principais papéis no desenvolvimento de software e também sobre o ciclo de desenvolvimento de software. Eu fiz uma divisão do ciclo de desenvolvimento de software em 5 etapas, sendo elas planejamento e análise, arquitetura e design, desenvolvimento, testes e integração, implantação e manutenção. É claro que não vou falar de todos os papéis, mas tentei dar uma simplificada para vocês terem uma ideia dos principais papéis do ciclo de vida de desenvolvimento de software. Na etapa 1, de planejamento e análise, são apresentados todos os problemas que os clientes e stakeholders esperam que sejam resolvidos com o desenvolvimento do software, aplicação ou da nova funcionalidade. É nessa fase que devem ser coletadas todas as expectativas e evidências para que não gere uma frustração no final do desenvolvimento de software. Assim, sabe-se de forma clara o que foi planejado e o que deve ser esperado. Nesta etapa são realizadas várias reuniões, planejamentos, pesquisas para entender o mercado e o que é de fato necessitado pelo usuário, pelo cliente final. Os papéis envolvidos nesta etapa são sponsor do projeto. O sponsor do projeto é a pessoa ou as pessoas que serão responsáveis por fornecer apoio financeiro para a realização desse projeto. Como parte das funções, ele vai inicializar, garantir e aprovar e estabelecer todas as diretrizes principais do projeto. O principal desafio aqui é manter o projeto com alta prioridade dentro da organização. Gerenciar o orçamento, aprovar mudanças e informar o status do projeto à equipe. O segundo papel que nós vamos abordar é o do analista de negócios, também chamado de BA ou Business Analyst. O principal objetivo do analista de negócios é encontrar a solução mais adequada com o melhor custo-benefício para os seus clientes. Ele vai analisar documentos, processos, sistemas e organizações para determinar os requisitos de desenvolvimento de software. O maior desafio dele é equilibrar as expectativas dos líderes do projeto e usuários com as limitações de recursos tecnológicos e financeiros. O terceiro papel é o de gerente de projeto, também chamado de PM ou Project Management. Eles são, por natureza, gerenciadores, moderadores e planejadores. São responsáveis por organizar e gerenciar as equipes durante as atividades de desenvolvimento de software, para cumprir o escopo, parâmetro e requisitos do projeto. O maior desafio é coordenar e garantir com que toda informação relevante seja passada aos clientes e aos líderes do projeto, de forma eficaz e clara. O próximo papel é o dono do produto, ou Product Owner, também chamado de PO. O PO busca entender qual problema é preciso resolver, levanta hipóteses para soluções, define a estratégia do produto e gerencia o relacionamento com as partes interessadas. Agora vamos para a etapa 2, que é a etapa de arquitetura e design. Nesta etapa, vamos de fato projetar, fabricar, vender e usar e reparar o produto. A equipe envolvida deve criar e agrupar o esquema para alocar os componentes físicos do produto, elaborar layout e entender as interações fundamentais a serem desenvolvidas. Todas as especificações de requisitos de software devem ser registradas em documento, descrevendo os recursos e o desempenho esperado do software. Isso irá manter todos os envolvidos na mesma página. O UX UI Designer, que nós vamos descrever daqui a pouco, tem um papel muito importante nesta etapa, pois ele vai criar o escopo e os cenários para construir o design do produto com base no que foi levantado na etapa anterior. Depois disso, ele começa a criar wireframes
para ver como é o fluxo do produto. Assim, gerente de projetos, o Product Owner, analista de negócios e o Head do produto devem visualizar e aprovar ou não o que o UX Designer fez. Então, temos dois envolvidos que ainda não mencionamos, o UX Designer, UX, UI Designer, que vem de User Experience e User Interface. Então, é um papel de um arquiteto de interfaces voltado à experiência do usuário. De forma geral, ele é um criador de interfaces com foco no usuário. O principal objetivo de um UX designer é garantir com que o produto resolva de forma eficiente as necessidades do usuário. Ele também é responsável por conduzir testes e pesquisas com usuários, criar wireframes e desenvolver fluxos com base nas necessidades do usuário. E ele vai colaborar com outros designers e desenvolvedores para ter uma solução amigável e eficaz. O próximo papel é o de Head de produto, ou cabeça de produto, também chamado de Chief Product Officer, ou CPO. O CPO é um papel multifuncional com foco na supervisão e gerenciamento do roteiro do produto de software. Esta posição requer com que o Head de produto trabalhe com um relacionamento próximo com vários departamentos, entre eles o de design, de marketing, de desenvolvimento ou engenharia, vendas e outros. Claro que isso depende do tamanho da companhia. Em uma startup, por exemplo, ele vai acumular vários desses papéis que eu mencionei. Agora é chegada a terceira etapa, a etapa de desenvolvimento, onde nós vamos discutir a maior parte dos papéis. Nesta etapa, a equipe de desenvolvimento começa a criar e desenvolver todo o sistema ou a feature que está sendo remodelada ou criada, usando as linguagens de programação, frameworks e ferramentas estabelecidas no passo anterior. Para ser um CTO, que nós vamos descrever daqui a pouco, heads e líderes precisam dividir as atividades em unidades ou módulos. Para as equipes de desenvolvimento front-end, desenvolvimento back-end e papéis como desenvolvedor full stack, DevOps, DevSecOps. Assim, é mais fácil de gerenciar essa longa etapa no ciclo de vida do desenvolvimento de software. Dentre os envolvidos estão o CTO, ou Chief Technology Officer, também chamado de Big Boss. Ele é responsável pela gestão das equipes de engenharia e garante que o projeto atinja a estratégia da empresa. É fundamental que a pessoa na posição de CTO saiba liderar as operações, administrar recursos financeiros e tecnológicos, infraestrutura, gerenciar equipes, até atender relacionamentos externos com parceiros. Então, o CTO deve ser o centro de liderança quando se fala da parte técnica de uma organização ou projeto. VP ou Head de Engenharia. VP vem de Vice President, então vice-presidente de engenharia ou Head de Engenharia. O Head de Engenharia é mais uma função de liderança dentro do ciclo de vida de desenvolvimento de software. Esta função é especificadamente gerenciar equipes de front-end, desenvolvimento front-end e desenvolvimento back-end, direcionando os objetivos, estratégia e implementação de sistemas com excelência na execução para apoiar o negócio. Descendo um pouco na hierarquia, vem o Tech Lead, ou líder técnico. A função do Tech Lead, ou do líder técnico, é gerenciar equipes de engenharia, equipes de desenvolvimento. Então ele vai gerenciar tarefas e lançamentos de produtos. A principal diferença dos cargos de liderança para o líder técnico é que ele vai ter um foco muito mais em tecnologia e ele passa a ser um pouco mais operador, um pouco mais posição executiva. Então, ele vai dar suporte para tarefas de codificação, desenvolvimento, programação e lançamento de produtos. Agora, indo para o lado operacional,
nós temos papéis de desenvolvedores. O primeiro papel que nós vamos abordar é o desenvolvedor front-end. O papel do desenvolvedor front-end é selecionar, instalar e testar os elementos de interface do produto e testar os elementos da interface do usuário. Isso inclui entender os documentos produzidos pelo UX Designer, selecionar, otimizar, criar e desenvolver elementos gráficos, desenvolver protótipos, codificar e testar as funcionalidades da interface. Os desenvolvedores front-end utilizam linguagens de programação como HTML, CSS e JavaScript e frameworks como React e Angular. Vamos detalhar e ensinar essas linguagens de programação no nosso outro canal. O próximo papel é o desenvolvedor back-end. O desenvolvedor back-end consiste em escrever scripts de servidor e APIs para serem consumidas pelos desenvolvedores front-ends ou outras partes interessadas. O desenvolvedor back-end é responsável por otimizar servidores para escalabilidade, velocidade e estabilidade, implementar estruturas de segurança e melhores práticas, gerenciar bibliotecas de códigos reutilizáveis para implementação futura e gerar soluções de armazenamento de dados. Atualmente, as linguagens de programação mais utilizadas para desenvolvimento back-end é Java, PHP e Python. Embora outras linguagens como Ruby, Node.js, Go, Scala, Rust, C#, C++ funcionem com estruturas como Django, Laravel, Flask, Express, Spring, Ruby on Rails e banco de dados MySQL, Postgres, MongoDB. Essas linguagens e ferramentas e banco de dados nós deixamos a explicação para um outro vídeo. O próximo papel que nós vamos discutir é o do desenvolvedor Full Stack. O desenvolvedor Full Stack seria um desenvolvedor completo, que ele vai juntar as habilidades de desenvolvedor front-end com as habilidades de desenvolvedor back-end. O que significa que ele pode trabalhar desde banco de dados, como corrigir bugs, outros problemas de codificação e criar partes da interface. Eles podem também criar sites voltados para os usuários ou até trabalhar com os clientes na fase de planejamento do projeto. E o próximo papel que nós vamos falar é o desenvolvedor mobile. Normalmente, o desenvolvedor mobile ele trabalha com interfaces, mas isso vai depender do tipo da aplicação. Existem aplicações que têm clientes gordos e clientes magros, mas isso a gente também vai deixar para um próximo vídeo. Se você tem interesse nesse tópico, deixe um comentário que a gente vai criar um vídeo sobre isso. De certa forma, o desenvolvedor mobile ele também pode ser considerado um desenvolvedor full stack para aplicações móveis. De forma geral, depende de como a organização trabalha e como a aplicação ou software está sendo desenvolvido. Agora, nós passamos para a terceira etapa do ciclo de vida do desenvolvimento de software, que é a etapa de testes. O objetivo principal dessa etapa é descobrir se o que foi criado, o software, a aplicação ou a feature, funcionam de acordo com os requisitos do cliente. Analistas de qualidade e líderes estão envolvidos nesta atividade para testar scripts e interfaces de acordo com a garantia da qualidade, ou QA, testes de integração do sistema, testes unitários, testes, infinitos testes, inclusive testes de aceitação do usuário. O principal papel envolvido nessa etapa é o analista de qualidade, também chamado de Quality Assurance, ou QA. Para garantir a qualidade do software, o analista de qualidade conduz testes de qualidade, responsável por produzir relatórios e documentação com os resultados encontrados. Além disso, ele precisa construir um plano estratégico para melhorar o processo de negócios, considerando os requisitos como disponibilidade, segurança, proteção, confiabilidade e desempenho do software. A sua função prevê ganhos operacionais com base na documentação e no diálogo com os demais setores.
é importante que ele conte com mecanismos para verificar se todos os processos previstos foram executados ao longo da rotina de trabalho. Então, ele tem que acompanhar todas as etapas do processo de desenvolvimento de software e documentar o nível de qualidade em cada uma delas. Ele também deve desenvolver normas de inspeção, ter conhecimento de cada etapa de correção e entender o que foi melhorado no produto. Partimos agora para a etapa de implantação e manutenção. Finalmente, a implantação e a manutenção são as últimas etapas do ciclo de desenvolvimento de software. Agora é hora do sistema entrar no ar. Isso significa que o produto está pronto para ser usado em um ambiente real por todos os usuários finais do produto. Nesta etapa, nós vamos tratar de 3 papéis fundamentais. O primeiro deles é o de DevOps. DevOps é um composto que vem de Dev, desenvolvedor, e Ops, operacional. DevOps é a união de pessoas, processos e tecnologias para fornecer continuadamente valor aos clientes. O DevOps permite que tarefas que eram realizadas anteriormente isoladas, como desenvolvimento, engenharia de qualidade e segurança, atuem de forma coordenada e colaborativa para gerar produtos melhores e mais confiáveis. De forma geral, o DevOps ele visa automatizar procedimentos, trazendo entregas contínuas e integrações contínuas do sistema, também conhecidos como CD e CI, de Continuous Delivery e Continuous Integration. Aí, um passo a mais, nós temos o DevSecOps. Este papel faz a junção de desenvolvimento, segurança e operações. De forma geral, é uma abordagem à automação, design e cultura de uma organização que integra segurança com uma responsabilidade compartilhada em todo o ciclo de vida do desenvolvimento de software. A função do DevSecOps estão atividades como o desenvolvimento de padrões de segurança, solução de problemas de segurança, assistência e ou instalação ou processamento de novos produtos e procedimentos de segurança. Por último, nós temos o papel do suporte técnico. O suporte técnico vai auxiliar o cliente final na resolução de problemas técnicos específicos do software. Algumas equipes de suporte técnico também são responsáveis por treinamentos e manter sistemas de computador e redes de uma organização. Quando o ciclo se completa e essas 5 etapas são concluídas, a gente passa para a primeira etapa com a coleta de dados. Isso faz com que nós tenhamos dados que vão auxiliar na tomada de decisão. Assim, nós vamos descrever mais 2 papéis que se enquadram na etapa 1, mas preferimos fazer o ciclo para depois incluí-los. O primeiro papel é o papel do analista de banco de dados, também chamado de Database Analyst. O principal desafio de um analista de banco de dados é coletar e analisar dados, identificando padrões e tendências em conjuntos de dados para desenvolvimento de software. Ele também é responsável por avaliar, revisar e analisar resultados, reportando-os aos stakeholders para fornecer melhorias, afetando assim as decisões de negócio. Por último, nós vamos falar do cientista de dados, ou Data Scientist. Semelhante ao analista de banco de dados, os cientistas de dados devem coletar e interpretar dados para gerar insights úteis. A grande contribuição de um cientista de dados para as empresas é usar esses dados para criar oportunidades de melhorias que resolvam problemas complexos e de forma eficiente para os clientes. Gente, é isso. Espero que com esse vídeo vocês tenham uma visão tanto da hierarquia quanto dos principais papéis no desenvolvimento de software. Ficou um vídeo relativamente grande, mas eu acho que deixa claro para a gente os papéis e, de certa forma, a hierarquia dentro de uma empresa.
Agradeço você que é inscrito do nosso canal, que curte os nossos vídeos. É isso aí, gente. Valeu e até a próxima!